Então, para que a gente consiga dar sequência, nós vamos falar um pouquinho mais de uma outra praga que vem assolando aí os canaviais, né? Não só na questão das perdas por hectare, como principalmente na questão da longevidade aí dos canaviais, né? É uma praga que às vezes a gente não chega a dar o terceiro corte aí e tem que meter a grade porque a coisa é violenta mesmo. Então, para falar um pouquinho mais sobre esfenóforos, eu vou convidar o Edivaldo Gomes, da UPL, para que venha aqui até o palco para fazer a sua apresentação. Edivaldo, seja bem-vindo, tá? Agradecemos sua presença aí, agradecemos ao UPL por estar com a gente nessa... Tiago e colegas da UPL aí, por estar com a gente aqui, apoiando o nosso evento, né? E o Edivaldo vai falar sobre o manejo integrado de pragas, esfenóforos e cigarrinha versus produtividade, ou seja, o quanto que essas duas pragas interferem na produtividade da cana-de-açúcar. Edivaldo, está com você aí, pode seguir. Obrigado, Chico. Boa tarde, todo mundo. A todos, né? É um prazer, Chico, estar aqui. Ano passado a gente participou também, é gratificante estar junto com a Coplacana e com o pessoal. Queríamos que tivesse mais produtores, né, Chico? Está difícil trazer as pessoas, e a gente tem feito eventos, e todo mundo acho que está com essa dificuldade, mas vamos nos esforçando para estar fazendo isso aí bem feito. Pessoal, meu nome é Edivaldo Gomes, mas todo mundo me conhece como Gemada. Então, o nome é Gemada e Edivaldo Gomes é o apelido, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o manejo integrado dessas duas pragas aqui, que são, na minha visão, as piores que a gente tem hoje no canavial em cana-de-açúcar. Então, só para ter uma ideia, quem não conhece, a gente tem um portfólio bem completo, uma prateleira bem grande aqui com herbicidas, uma prateleira bem robusta de inseticidas. Temos um fungicida aqui direcionado para a estria vermelha. Quem tem problema, conversa com a gente, uma baita de uma ferramenta para a estria vermelha. E temos uma prateleira aqui embaixo, que a gente chama de biosoluções, Biozime, Raizal, Cationic e Biobac aqui também. Mas eu vou falar um pouquinho mais dessa ferramenta que é do Esperto, que é ligado a essas duas pragas principal, e vou dar um toquezinho um pouquinho da ferramenta para usar junto, pensando na parte de produtividade. Só como conceito, então, a UPL trabalha desde lá de trás, a gente chama de, brinca, né, da finada arista, a gente tem um conceito que a gente chama de Pronutiva, que é a integração da parte de proteção de cultivos com a parte de biosoluções. A ideia é os defensivos proteger o seu canavial e essa linha de biosoluções incrementar a produtividade. Então, a gente controla a praga para não deixar perder produtividade e passa a ganhar produtividade com essa linha de bioestimulação, estimulando geneticamente a planta a crescer e ganhar mais TCH. E quando a gente fala nas duas pragas, né, acho que é legal a gente contextualizar isso aqui, ó, produção de cana, redução de TCH com cigarrinha. Muitas pessoas falam, não tem cigarrinha, não estou vendo, tal. Cara, a gente pode chegar a 80% de perda no TCH. A gente pode chegar a 30% de perdas de ATR. Na hora que você junta essas duas coisas, imagina o tamanho do impacto que a gente tem. E se não levar, se não olhar com atenção, a gente acaba não vendo isso aqui. Esfenófilo, redução até de 70% do TCH, que é uma perca, o Chico falou aqui agora no começo, que a gente pode ter que reformar a cana no terceiro, no quarto, até no segundo corte, dependendo a infestação, o dano que a gente tem. Então, e os danos dependem do quê, né? Idade, variedade, população da praga. Podemos ter 3 a 4 gerações dentro do ciclo. O ciclozinho aqui pode chegar a 45, 60 dias. Normalmente ocorre, esse ciclo começa a iniciar a partir de setembro. E aí a gente está bem nesse problema, nesse pico agora, começando a chover, e vamos ter esses problemas. E é isso aqui, eu vou mostrar só um slide da praga, e é uma coisa para vocês terem bastante atenção. A gente tem visitado o canavial, que você não tem visto cigarrinha, não tem visto espuma, e a hora que você arranca a toceira para ver esfenóforo, a gente acaba encontrando cigarrinha lá debaixo da soqueira.
escondidinha, onde você não tem acesso só com o rastelinho mais. Então, assim, é uma dica para a gente tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção nisso e parar de olhar só a espuma e tentar ver se tem mais coisa ali, principalmente em períodos mais secos. No caso do esfenóforo, a gente sabe, um ciclo aqui de 60 a 70 dias, e eu conversando com a doutora Leila, com o Alexandre de Sene, que são pessoas que trabalham muito próximo a gente tem visto isso aqui, numa parte, mas é mais na seca, é mais... Não, a gente tem dano do esfenóforo o ano inteiro, período seco, período úmido, tem que tomar cuidado, prestar atenção com isso, porque os danos deles são muito graves. Então, a gente tem morte da cana, que é o que o Chico falou, cara, perde, reforma a cana, você fica com metade ou menos da metade do estande do canavial por ataque de esfenóforo. Em anos chuvosos, você acaba vendo menos, em anos de seca, você acaba vendo dano muito mais. E a gente tem de 4 a 5 gerações no ano. E aí você fala assim, mas, Gemada, 4 a 5, o que isso tem a ver? Imagina, aqui fala de quantos ovos tem aqui? 40 ovos para um esfenóforo. Imagine isso aí com 4, 5. Você sai de 1% no final do ano, se você não fizer o manejo, não fizer o controle, você vai passar a ter um exponencial de dano absurdo. Então, mas o manejo não é legal. Só que se você controlar 50%, 60% da praga, que é o que a gente tem visto de controle, você consegue segurar ela em 2%, 3%, 5% de dano. Se você não controlar, não fazer o manejo, esse dano vai para 50%, 60%, em 2 anos você explode e você perde o canavial todo. Então, aí a gente passa a ter muito isso, né? Está um pouco claro, mas começa a ter bastante cana seca, você acha que é herbicida, você acha que é seca, você acha que é um monte de coisa, e a hora que você vai ver é problema de cigarrinha, de esfenófilo que está comendo a sua toceira, e no segundo ano começa a ter as falhas, no terceiro ano você já não tem mais canavial se você não fizer o controle bem feito e todo o manejo que é necessário. E aí, ferramenta para isso, a gente traz o Esperto, que é o nosso produto para controle de cigarrinha e de esfenófilo. Por isso que eu falei do manejo integrado, que a ideia é você controlar as duas pragas ao mesmo tempo. E o que é o Esperto? O Esperto é o acetamiprid mais bifentrina. São 2 moléculas novas em cana-de-açúcar, pouco usada. O pessoal da FMC aqui, que trabalhava um pouco com bifentrina em cana, mas a maioria dos produtos não vai bifentrina, e o acetamiprid, que é o nosso neonicotinoide, que é uma molécula totalmente nova, que começou a trabalhar agora em cana-de-açúcar. Então, um neonicotinoide mais um piretroide. E aí, o que tem de diferença, né? Quando a gente pensa na bifentrina como o nosso piretroide, ele é um produto que, além do efeito de choque, né, que todo piretroide tem, ele traz residual. E a gente fala ali de meia vida no solo, de 80, 90 dias. Então, durante 90 dias se aplicou, lá no final de 90 dias você tem cerca de 50% do produto no solo. Pode variar um pouquinho para cima, de acordo com umidade, com chuva, degradação microbiana, mas você consegue trazer um residual lá na frente. Então, você coloca um piretroide que leva residual, diferente da maioria dos outros piretroides que tem no mercado. É um piretroide de última geração. E a outra molécula nossa, o acetamiprid. E o que o aceta tem de diferente, Edivaldo? Gemada, ele tem um agrupamento diferente dos outros 3 neonicotinoides do mercado, que é o agrupamento ciano. Gemada, mas o que isso tem a ver? Ele é um neonicotinoide. Quando a gente pensa em resistência, manejo de resistência da praga, a gente traz um agrupamento diferente. E isso melhora pensando em resistência. A gente comenta sempre Verdict versus Select, Cletodin versus Aloxifop. É o mesmo grupo, mesmo ACCase, cada um entrega um controle diferente e resistência em manejo de resistência totalmente diferente para as plantas daninhas. O conceito é o mesmo. Aqui é um trabalho da doutora Leila, 2012. Aqui está errado a data, tá? Aqui é 2019 e 20. Olha a entrega que tinha os principais produtos aqui, os neonicotinoides e o etiprole, para controle de cigarrinha. Você fazia a aplicação, você chegava lá na frente com um índice muito baixo. Hoje, o que acontece? Você faz a aplicação, controla, ele volta a subir. Por quê? O produto não presta, não funciona? Não, são bons produtos. Só que a praga passou a ter uma maior resistência ou maior tolerância ao inseticida. A gente vê isso, o Emida era um produto que era registrado com dose de 400 gramas para cigarrinha.
Hoje, EMIDA nenhum consegue fazer. A gente vende EMIDA, menos que 1,6 para controlar. O inseto passou a ser mais tolerante. Então, a gente trazendo uma molécula diferente, a gente minimiza isso aí. E é para comprar só esperto? Não. É para vocês comprarem um pouco de cada produto. Ter, rotacionando dentro do mesmo ano, 3, 4 moléculas, como faz com herbicida em cana-de-açúcar. Isso é extremamente importante. Outra característica legal do esperto, não sei se todo mundo tem problema, mas a abelha é um problema em muitas regiões. E a toxicidade do esperto, do acetamiprid, que é esse grupo de produtos, a abelha se contamina, vai no enxame e mata o enxame inteiro. Quando você der um produto mais seletivo, menos agressivo para a abelha, a possibilidade disso acontecer é muito menor. Então, vamos catar o principal produto aqui, ó, o fipronil, é 1.700 vezes mais tóxico para a abelha, o tiametoxan quase 300, etiprole 197, 88, então um produto é mais seletivo. A possibilidade de ele se contaminar e morrer, matar o enxame é muito menor. Aplicação aérea, isso aqui é uma outra ferramenta. Ah, é o melhor dos mundos, Gemada, a aplicação aérea? Não é, mas em alguns momentos você não tem outra forma de fazer a aplicação. Então, trazemos mais isso aqui para vocês. Solubilidade. A gente fala muito sobre isso em herbicidas. Produto para seca, produto para úmida, muito bem definido cada momento, cada estratégia. E o que o esperto traz de diferença? Ele traz uma molécula com uma solubilidade alta, que em período seco vai funcionar muito bem, e uma molécula com solubilidade muito baixa, que em períodos muito úmidos vai funcionar muito bem. Produtos de alta solubilidade, quando começa a chover bastante, ele deixa de funcionar, porque ele vai ser lavado no perfil do solo e onde está a cigarrinha, a praga atacando ali, você não vai ter controle. Eu sempre dou o exemplo, né, vou usar o nome das empresas, mas o tiametoxan e o etiprole são 2 baita produtos, 2 moléculas extremamente usadas e trouxe controle de cigarrinha até hoje aqui para a gente. Mas em anos chuvosos, o tiametoxan apanha para caramba para a cigarrinha, porque ele acaba descendo. E aí o etiprole fazia um controle espetacular. No outro ano, um ano mais seco, o pessoal reclamava um monte desse produto, por quê? Porque ele está lá em cima, às vezes não entra na solução do solo e não consegue entrar residual. Resultado. E aqui ele funcionava muito bem na chuva. Então, a história de você ter 2 solubilidades do mesmo produto entrega muita coisa. O Velper, produto, a gente tem o Dizone, existem outros produtos, funciona muito bem até hoje por causa de 2 solubilidades diferentes. Então, isso ajuda muito no efeito dos produtos. Então, falando em resultado aqui, bem rápido, quando eu falei lá no início que a ideia é de você proteger a planta para não perder, por isso que eu amarrei a história de produtividade, controlei primeiro aqui, ó, versus tiametoxan, eu tenho maior produtividade. Quer dizer, eu deixei de perder menos tempo a praga sugando, maior a produtividade. Testemunha, tiametoxan, um ganho aqui de 9 toneladas, menos tempo, maior produtividade. Gemada, mas só o efeito de choque, você falou atrás, que é importante. Não, o importante é o produto trazer residual, 70, 90 dias de controle versus o principal produto do mercado. Então, a gente traz um produto com efeito de choque, que vai matar adulto de cigarrinha, vai matar as ninfas grandes, as ninfas pequenas, e vai trazer residual até lá na frente. Num corte soqueira, comprando com o principal produto aqui, para esfenóforo. A gente fez a aplicação para esfenóforo e entendeu o controle da cigarrinha. Então, estou controlando uma praga e levando o controle da outra. De novo, controle para cigarrinha. Aqui na frente, 77 dias, o produto apresentando o melhor controle num trabalho feito por Alexandre de Sene. Controle de ninfas pequenas, ninfas grandes, em aplicação aérea. Gemada, mas o produto vai chegar lá embaixo? O que ele não chegar, a primeira chuva que der vai carregar o produto até lá embaixo. A bifentrina não é absorvida via folha, então ele vai ser lavado e vai chegar lá embaixo, vai ajudar a controlar. E o acetamiprid vai trazer residual lá na frente, vai ser absorvido pela planta também. Em 2 áreas, ó, você vê que os resultados são similares, entregando o melhor resultado do que o principal produto aí na modalidade. E no esfenófilo, Edivaldo, de novo, controle superior no nível de tocos atacado. Porcentagem de redução de danos aqui, ó, 51%. Os 2 principais produtos até então que eram usados, ó, perdendo para o controle do esperto.
Gemada, mas só 51% de controle você não vai conseguir ter muito mais devido a chegar o produto lá onde a larva está. Numa vinhaça localizada está melhorando essas coisas, então, mas é um produto que entrega resultado. Entrega tanto na cigarrinha quanto no esfenófilo. E na vinhaça localizada, gemada, a gente fez os trabalhos, tem os resultados de estabilidade da molécula dentro da vinhaça e a gente reposiciona também. Então, trabalho recente do Chico, pegar a média aqui dos meses, né, o Esperto melhor do que o principal produto do mercado aqui na modalidade. Então, o produto entrega resultado. Talvez um dos diferenciais dele vem muito em cima da bifentrina, residual mais longo, e por ser 2 princípios ativos aí, pouco usado para o controle dessas pragas. Então, daqui é o resumo da tabela dos resultados. E aí a gente fala que é um dos produtos mais versáteis que você tem no mercado. Produto, pensando em esfenófilo, você tem esse grupo de produto. Pensando em cigarrinha, você tem esse grupo de produto, então, reduz para isso aqui quando a gente pensa nas 2 pragas. E aí, quando você pensa numa aplicação aérea, você reduz ainda mais. Então, o Esperto é o que se encaixa em tudo isso aí. E aí, o que isso interessa, gemada? Para e pensa comigo, você precisa ter um estoque pequeno na sua usina, no fornecedor. Qual produto eu vou usar? Eu preciso ter na minha prateleira um produto que eu consiga encaixar em qualquer momento. Então, o Esperto é o produto para você ter na prateleira. Eu posso voar, eu posso aplicar para controle de esfenófilo, eu posso aplicar para controle de cigarrinha. O produto ele encaixa muito bem nisso aí. E eu fiz um gráfico, até para entender um pouquinho aqui. Isso aqui é ovos em diapausa, começou a chover, o que acontece com as ninfas de cigarrinha? Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Adulto, eu preciso de um produto, e nós estamos no time aqui, ó, setembro em diante, estoura a cigarrinha, e eu preciso de um produto que controla a ninfa e controla o adulto. O meu produto faz isso muito bem. E eu pensando em esfenófilo, novamente, de abril a junho, nível de larvas aqui mais alto, mas ela não baixa. Ela pode até diminuir um pouquinho versus o período mais seco, mas eu continuo tendo ela aqui. E a partir de setembro, a partir de setembro eu tenho um pico do número de adulto. Às vezes na seca ele está lá, mas está escondido, mas no período de chuva ele passa a andar, e eu tenho um ciclo dele andando no canavial. E aí o que eu tenho posicionado, e que a gente tem falado bastante? Eu tenho todo junto, nesse período de chuva agora, esfenófilo, cigarrinha, adulto de esfenófilo e adulto de cigarrinha. E eu tenho um produto que consegue pegar muito bem todas as pragas nesse período. Então, uma única molécula, um único produto para todos os alvos. E eu consigo fazer ele em todas as modalidades possíveis que a gente tem. E aí, pensando em ganho de produtividade, o tempo está curtinho, vou dar um tapa no Raizal, que ele é o nosso fisioativador. Ele é um produto à base de auxina. Então, tem um pouquinho de NPK aqui, 2 kg por hectare, mas atentem nisso aqui, 400 ppm de auxina, 2 kg. Vamos trazer ppm como se fosse uma medida? Eu vou dar um exemplo de um produto que é bem conhecido e muito bom o produto, que é o Stimulate. Ele tem 45 ppm de auxina. Eu tenho 10 vezes mais auxina. E o que a auxina vai fazer? A auxina é o principal hormônio para a produção de raiz. A gente está falando de cigarrinha que ataca a raiz, a gente está falando de esfenófilo que ataca a raiz. A gente tem nematóide, tem seca, tem um monte de outras coisas. O Raizal ele faz isso, ele faz a planta produzir raiz. E planta com raiz, ela suporta mais a seca, ela suporta mais as pragas. E aqui é uma área que eu tratei no ano anterior, que além de suportar praga, seca, uma planta que tem mais raízes, ela tem muito mais reserva. Eu tratei no ano anterior, eu cortei a cana. Olha a diferença de brotação, onde eu fiz o tratamento com Raizal e onde eu não fiz. Por que tem mais isso? Eu tenho mais reservas, eu tenho mais carboidratos, amidos, açúcares armazenados nas raízes, que irão morrer para surgir novas brotações. Então, assim, a gente entrega um produto que faz com que o seu canavial melhore bastante. Então, isso aqui é um compilado de resultados. Então, a gente tem um ganho em média de 20% em TCH, a gente tem um ganho em médio de 11% em ATR. Planta mais estabilizada, planta com mais raiz, absorve mais nutriente, consequentemente vai trazer uma quantidade de açúcar muito maior para as folhas.
Então, o nosso posicionamento, para fechar, esperto mais raizal no corte, no drenche ou na vinhaça. Daqui para frente, eu, tecnicamente, orientaria a evitar cortar soqueira no período mais úmido, quando começar a chover, evita o dano. Então, o drenche ou a vinhaça, acho que é a melhor modalidade para estar fazendo inseticida, tanto para esfenófilo quanto para cigarrinha. E se a gente precisar fazer ou um pingente, uma barra total, ou uma aplicação aérea lá na frente, na primeira e segunda aplicação, pensando em folha, a gente recomenda, junto com o esperto, o Biozime, que é o nosso fisioativador, pensando na parte hormonal também, principalmente na parte de giberilina, que ele vai atuar. Então, a gente traz as duas modalidades aqui, tanto no corte com o esperto mais raizal, mas o Biozime mais raizal aqui na parte do foliar. Obrigado.